oi para você que vai ver essa live do IGTV, ela vai ficar salva. Muniz, Marcele, Cláudia Dias, sejam bem-vindas. Bianca, muito bem-vindos, gente. Hoje nós vamos falar sobre as feridas emocionais que causam excesso de ansiedade. É um assunto muito importante, até porque eu percebo que as pessoas muitas vezes indagam, né? De onde vem tudo isso que eu estou sentindo? De onde vem essa sensação de falta de ar, de sufocamento? De onde vem essa sensação de medo extremo? De onde vem tantas sensações ruins? As pessoas se perguntam muito. Então eu gostaria de falar sobre esse assunto hoje. É um assunto muito importante, então manda aviãozinho aí para que você possa chamar mais pessoas para essa live, para que você possa contribuir com essa propagação, né, da saúde emocional para o maior número de pessoas possível. Hoje está sendo a primeira live desse mês de setembro. É um mês que nós da saúde no geral, né? Estamos focando mais nesse assunto, na propagação desse assunto, porque é o mês, né, o Setembro Amarelo é um mês de prevenção e conscientização ao suicídio. Então, o contrário do suicídio é a saúde emocional, né? O contrário do suicídio é você estar bem, é você se sentir bem, é você estar bem consigo mesmo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, porque você vai entender o que gera esses sentimentos de ansiedade em você, até para que você possa se cuidar melhor, até para que você possa fazer o melhor por você, certo? Eu vou iniciar a minha fala, vocês podem ir colocando perguntas, eu vou respondendo na medida do possível, mas no final também eu vou abrir um momentozinho para isso, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria que você entendesse o conceito de ansiedade. Porque muitas vezes eu escuto, e você que sofre de ansiedade também escuta, que ansiedade é frescura, que é falta de Deus, que é falta de fé, que é falta do que fazer, mente vazia, falta de terapia, suja de vasilha para lavar. A gente escuta uma série de questões a respeito desse assunto. Nem julgo, deve ser por falta de conhecimento, né? Então vamos entender o que é ansiedade. Quando nós falamos de ansiedade, nós estamos aqui falando de ansiedade patológica, nós estamos falando de excesso de ansiedade. Por quê? Um pouquinho de ansiedade todos nós temos. Nós não sobreviveríamos sem ansiedade. A ansiedade, ela vem como um fator de proteção, né? Por exemplo, eu quero atravessar a rua, eu olho para um lado, olho para o outro, vejo se vem carro, é a ansiedade que me direciona. Vejo se vem carro, eu paro e espero. Se não vem, o que eu faço? Eu atravesso. Esse processo é feito pela nossa ansiedade, que é o que a gente chama de ansiedade do bem. Isso é a ansiedade do bem. Isso quer dizer que eu estou com o nível exato que o meu organismo precisa para sobreviver. E a ansiedade, ela está no nosso corpo desde a época da caverna, desde que o ser humano foi feito. Deus nos fez perfeitamente. Porque antes o ser humano saía para caçar, para pescar, lá e vai ficar salvo, tá, gente? O ser humano saía para caçar, para pescar, e se ele não sentisse medo, se ele não sentisse insegurança, ele nem voltaria para a caverna, ele nem sobreviveria. Então a ansiedade, ela vem como um fator de proteção. É necessário que a gente tenha um pouquinho. Qual é o problema? O problema é quando ela aumenta, é quando ela está num nível muito maior do que o nosso organismo precisa, quando ela está num nível muito maior do que o nosso organismo suporta. Eu vou dar um exemplo para você. Suponhamos que eu estou aqui, eu estou em casa. Meu marido está lá na cozinha, os meninos estão lá na sala. Está tudo bem.
eu estou protegida, né? Tem muros em volta, eu estou protegida. Eu não devo sentir medo nessa situação, porque eu estou protegida. A pessoa ansiosa, ela sente medo, né? Ela está aqui, ela está em casa, tranquila, e de repente vem um medo, vem uma insegurança, não tem nenhum sinal de perigo. Então a ansiedade, ela te traz um estado de alerta, numa situação onde não existe perigo real, né? Então, a ansiedade existe para nos mostrar um perigo real, mas quando ela é patológica, ela vem em um momento que não existe esse perigo. E aí as pessoas que têm ansiedade se perguntam, né? De onde vem? Né? De onde vem isso tudo que eu estou sentindo? Gente, quem sente ansiedade, quem já teve uma crise de pânico, só quem já teve tem propriedade para falar sobre isso. Só quem já teve. Eu nunca tive. Eu não tenho nem propriedade para falar como a pessoa se sente, né? Eu sei de teorias, eu tenho empatia, eu me coloco no lugar. Mas imagina você ter a sensação de quem vai infartar. Imagina você ter a sensação de quem vai morrer, de quem vai perder o controle. Isso é muito difícil. É horrível, né? Isso é horrível. É uma das piores sensações que uma pessoa pode ter. Então, de onde vem, né? De onde vem tudo isso? Vamos falar sobre. Primeiro, eu gostaria de dizer que existe um fator biológico na ansiedade, né? Que existe fatores que você herda geneticamente, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, geneticamente, dos seus antepassados. Então, assim, eu vou falar hoje sobre traumas, né? Eu não vou falar sobre fatores biológicos, né? Existem fatores biológicos, mas eu vou falar sobre traumas, certo? Quais são os traumas que pode gerar em você o excesso de ansiedade. Então, são as feridas, é o que eu chamo de feridas emocionais. São feridas na alma, gente. Eu tô falando de alma mesmo, assim, quando a gente fala alma, parece que é uma coisa assim meio sobrenatural. Mas a alma é a nossa mente, né? As nossas emoções. É aquilo que ninguém vê. A pessoa olha para uma pessoa que tem ansiedade, a pessoa tá normal. Tá indo pra festa, às vezes tá passeando, tá trabalhando, mas ninguém vê a alma de ninguém. E tem muitas coisas, quando se trata de questões emocionais, essas questões estão na alma, certo? Então, o que acontece? Eu vou falar hoje de 5 feridas, que eu considero como profissional, que são as mais profundas. Até a Raquel colocou aqui, lindo, abuso sexual na infância pode acarretar ansiedade, síndrome do pânico? Sim, são uma das feridas emocionais e eu vou falar sobre elas, certo? Todos nós, gente, fomos feridos pela vida. Eu vejo que as pessoas adoecem muito porque elas adoecem mais, porque elas acham que estão sozinhas, porque elas acham que é só elas que sofrem. A grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Às vezes ela pode ser artificial, então a gente deve prestar um pouco de atenção na gente e esquecer um pouco o outro. Porque todos nós fomos feridos pela vida. Não existe uma pessoa que passou pela vida sem sofrer feridas. Assim como não existe uma pessoa que passou pela vida sem sofrer uma ferida na pele. Das pessoas que estão aqui comigo hoje, tem alguém que nunca se feriu, que nunca teve uma ferida na pele? Uma quedinha, alguma coisa assim? Provavelmente não. Eu, pelo menos, não conheço. Então, nas nossas emoções, na nossa alma, também não existe pessoa que passou por essa vida sem sofrer feridas. Então, todos nós fomos feridos pela vida, certo? É impossível passar pela vida sem sofrer feridas. Mas o que eu te digo? Que a gente precisa cuidar dessas feridas. Tem feridas, né, que a gente tem, machucados que a gente tem,
agora eu tô falando de pele, que eles são mais artificiais, que eles são mais acima da pele e que eu mesma consigo fazer um curativo, eu mesma consigo cuidar dele em casa. São mais superficiais. Mas existem feridas que são mais profundas. E agora eu tô falando de feridas profundas, traumas, né? Então, o que acontece? A primeira crise de pânico que uma pessoa tem depois de um evento traumático, ela pode acontecer até 2 anos depois, né? Quando a pessoa inicia um tratamento psicológico comigo, eu geralmente pergunto, né? A primeira crise, o que estava acontecendo naquela época? Como é que estava a sua vida? Como é que você estava se sentindo? E muitas vezes a pessoa fala, não, estava tudo bem, estava tudo normal, eu estava tendo uma vida até tranquila, uma época que eu estava realizada, mas pode acontecer tardiamente, porque é até 2 anos. Então, sempre que você passa por uma situação traumática mais profunda, você precisa cuidar disso, porque senão a longo prazo você pode ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. O trauma, vamos pensar, eu posso ter passado por uma situação de acidente de carro, fiz um trauma. A gente faz um trauma, gente, principalmente quando a gente paralisa. Se você esteve numa situação que você se paralisou, que você congelou, provavelmente você fez um trauma. Você tem até 6 meses para cuidar desse trauma. Porque se você não cuidar desse trauma, a tendência é que ele cresça, a tendência é que ele se expanda. E quanto mais a ferida cresce, mais prejuízos você vai ter. Entre eles, a ansiedade. Né? Hoje eu estou falando especificamente da questão da ansiedade. Então, passou por feridas na vida, cuida dessa ferida. Mas e aí, o que são essas feridas, né? Eu estou falando tanto de feridas emocionais, mas o que são essas feridas? Coloca aí, gente, no comentário, o que vocês acham que são essas feridas, né? Provavelmente você já passou por situações traumáticas na vida e você já identificou em você o que são essas feridas. Diz aí. Os comentários demoram um pouco a chegar aqui, né? Mas diz aí pra mim. Mas enquanto chega, eu vou adiantar a primeira ferida. A ferida, a Muniz Marcele, abusos, a Cláudia, dores na alma, rejeição. Isso, Muniz, agora eu vou falar da rejeição. Rejeição, gente, é das feridas que sangram a nossa alma, né? O sentimento de rejeição. A nossa primeira relação, né? A nossa primeira relação é abandono, decepção, traição, todas são feridas, gente, muito bem. A Thaís colocou um trauma tratado, algumas circunstâncias anos depois pode desencadear ansiedade. E que origem... Eu não consegui entender, Thaís. Depois você me manda ele novamente. Olha só, a rejeição. A nossa primeira relação, que é a relação com a nossa mãe, é a relação mais importante que nós temos. E quando a gente fala de rejeição, eu acho que essa seria a primeira rejeição que uma pessoa poderia passar na vida, que é a rejeição materna. Vamos pensar que eu engravidei, né? E eu não gostaria de ter engravidado. Então, eu rejeitei a criança dentro da minha barriga. Isso já pode ser uma situação traumática para a criança. A criança tem consciência de que ela está sendo rejeitada? No caso, a criança não. No caso aqui, o feto mesmo, né? Ele tem consciência de que está sendo rejeitado? Não, ele não tem consciência. Mas o trauma, ele é passado nesse momento de formação celular. E pelos sentimentos que a mãe tem e passa para o feto. Então, um exemplo de rejeição, a pessoa que é a mãe que rejeitou o filho dentro da barriga, né? Aí aquela criança, ela já vai vir com esse sentimento. Aí, às vezes, assim, a gente cresce e tem alguns sentimentos que a gente fala assim, eu tenho uma sensação estranha em alguns momentos que eu não sei de onde vem. Pode vir de uma memória que você tem no corpo, de uma época em que você não
não consegue ter uma memória autobiográfica, mas você tem essa memória no corpo. Então, esse momento pode ser um momento traumático. Aí, isso seria só um primeiro momento, né? Mas aí vamos pensar mais adiante. Aí essa mãe pega e entrega esse filho para outra pessoa, né? Para outra pessoa cuidar. E esse filho foi rejeitado novamente. Aí, além da rejeição, ainda vem a ferida do abandono, né? Que é uma das feridas que eu vou falar sobre elas hoje. Então, sentimento de rejeição, né? Da mãe, que é o primeiro relacionamento, é um dos relacionamentos mais importantes. A rejeição do pai, que infelizmente é muito comum, né? Pais que não aceitam, né? Que têm os filhos biologicamente falando, mas não aceitam desempenhar esse papel, né? Aí, principalmente, assim, uma mãe que ela tem um filho de um pai e outro filho de outro. Aí tem um filho que tem o pai presente, que o pai cuida, e o outro não. Aí eles serão tratados de forma desigual. Ainda vem a ferida da injustiça. Por isso que a gente precisa cuidar muito das nossas crianças e a gente tem que prestar atenção em cada detalhe. Porque vai se fazendo ferida, vai se criando feridas, né? E feridas na alma. E aí vem a rejeição de pai, rejeição de mãe. E depois, rejeição de amigos, né? Vamos pensar numa situação de bullying. Na minha infância, né? E eu escuto muitas pessoas falarem sobre isso, né? A gente não via o bullying como bullying, né? Eu, quando criança, meu nome na escola não era Linda Mar, meu nome era Feia Mar, né? Assim, era uma distorção. E eu já escutei muito isso. Hoje eu vejo que isso era uma situação de bullying, mas de fato, parece que na minha infância e na infância de algumas outras pessoas aqui, na adolescência também, a gente era mais fortalecido, porque a gente ficava mais próximo dos nossos pais, da mãe, a gente ficava mais próximo de irmãos, a família e de amigos. A família ela tem mudado muito a sua estrutura. E as pessoas hoje dentro de casa, elas estão abandonadas. Então, as relações estão enfraquecidas e o ser humano acaba se enfraquecendo junto. Então, situações que antigamente a gente não via como uma situação de bullying, hoje gera uma ferida na alma. Né? Aquela criança que vai para a escola e é rejeitada pelos colegas, às vezes se sente rejeitada pelo professor. Eu mesmo nunca me esqueço, eu fazia... acho que a 3ª série, e eu me senti rejeitada pela minha professora. Porque nós estávamos fazendo, eu já levei isso até para uma sessão de arte-terapia. A gente estava fazendo uma capa de boletim e eu fiz um desenho, né? Eu fiz um desenho muito bonito. E nesse dia... Eu perdi até a noção do que eu ia falar, mas assim, nesse dia a professora me elogiou, mas não foi nesse dia que eu me senti rejeitada. Foi quando a professora estava entregando os boletinhos, eu fazia a 3ª série, a professora estava entregando os boletinhos para os alunos, e eu vi ela escrever assim: você é muito linda, você é um orgulho, você é isso, você é aquilo. E para mim ela escreveu assim: você é muito esforçada. Aí eu vi muita frieza naquela frase na época. Gerou em mim um sentimento de rejeição. Né? E eu me lembro disso até hoje. Por isso que eu vejo que foi uma ferida, mas que foi tratada. Então, coisas simples. Às vezes, questões aparentemente simples geram ferida nas nossas almas. E o que acontece com a pessoa que foi rejeitada? Aí você vai identificar aí se você foi ou não rejeitada, se a sua ferida foi uma ferida mais profunda ou uma ferida mais artificial. Mas o que gera? Quando adulto, né? O que você sente quando você foi rejeitado? Você continua sentindo que ninguém gosta de você, né? Você é aquela pessoa que sente estranheza, que chega nos lugares e desconfia, né? Você vive com a necessidade de ser aprovada, de ser aceita.
tem medo de entregar o que você faz para o outro, assim, de se mostrar para o mundo, passa a ter dificuldades para falar em público, para construir alguma coisa. Tem medo de perder o controle na frente do outro, tem medo de não ser aceita. E aí essa ferida gera esses sentimentos que são sentimentos também que estão dentro das queixas, dos sintomas da ansiedade. E aí, rejeição, injustiça, uma das feridas que nós temos na alma é a ferida da injustiça. Muniz, é normal passarmos por traumas na infância, passar pela adolescência, juventude e só adulto esses traumas aparecerem? Gente, acaba sendo sim comum, porque não que já não era trauma, mas porque você passa a ter consciência. Você passa a ter consciência daquilo. É a questão do abuso sexual, por exemplo. Lá quando acontece, às vezes 3, 4 anos, a pessoa passou por um trauma, mas ela não tem consciência, ela sabia que não era legal, que não era bom, porque o corpo sente, mas ela não tem consciência. Aí quando ela começa a ter consciência, é que a situação realmente fica difícil, emocionalmente falando. Então pode ser sim. É por isso assim que eu escuto muitas pessoas falarem: ai, criança é tão bom, né? A gente pode brigar, pode fazer isso, pode ficar aqui, fazer aquilo. E aí logo elas esquecem e está tudo bem. Não é assim. Porque a gente, quando criança, a gente não tem outra escolha, a não ser fingir que está tudo bem e continuar. Mas quando a gente cresce, a gente lembra de cada detalhe. Né? A gente lembra de tudo, a gente sente tudo. Então, agora a ferida da injustiça. Né? O que é a ferida da injustiça? Vamos pensar em coisas simples como um tratamento diferenciado entre irmãos. É o que eu estava falando agorinha. Né? Uma mãe que tem filhos de pais diferentes, e aí um filho recebe atenção, o outro não. Além do abandono, ela se sente injustiçado. Né? Quando você dá um castigo para um filho, e que é um castigo desproporcional. Gente, outra lembrança que eu tenho da infância, eu vou colocar os meus traumas todos aqui na mesa hoje, né? Outra lembrança que eu tenho da infância que eu me senti injustiçada. Quando criança, eu era de uma igreja assim, bem doutrinada mesmo, e tinha um coleguinha lá que ele era muito gostoso, e ele soltou uma bombinha na hora do culto. Eu nunca nem peguei numa bombinha, até porque nem hoje eu teria coragem de pegar numa bombinha. Mas aí teve uma pessoa da igreja que falou pro meu pai que foi eu que joguei a bombinha. E aí meu pai, para me educar quando chegou em casa, ao invés dele conversar comigo, o que ele fez? Me bateu. Foi uma das pouquíssimas surras que eu ganhei na infância, e mesmo assim não foi culpa minha. E aí eu lembro que eu pensei assim, gente, mas que injustiça, não fui eu que fiz isso. Por que essa pessoa falou que fui eu e ainda apanhei sem ter feito? E aí me gerou uma sensação de injustiça e provavelmente me gerou um trauma, porque eu nunca esqueci também. Mas isso não me gera dor, né? Aí foi um trauma que também foi trabalhado. Agora, aquele trauma que você lembra e te gera dor, e que ele está realmente interferindo nas suas emoções e no seu comportamento ainda na vida adulta, aí você precisa cuidar, né? Então, castigos injustos e a questão de castigos físicos, né, gente? Bater, tudo isso gera traumas que vai na alma, né? Que são feridas da alma. Pessoas que viram parentes serem assassinados, né? Às vezes pai, mãe, algum ente querido, são pessoas que passam a ter medo de tudo, né? São pessoas que não se sentem seguras em nenhum lugar, pessoas que vivem numa situação de alerta. E aí eu falei da rejeição, da injustiça, agora a ferida do abandono. Quando a gente fala de abandono, logo a gente pensa numa pessoa abandonada pelos pais, por exemplo. Mas o que a gente vê são pessoas até abandonadas por pais presentes fisicamente.
né? A pessoa vive na mesma casa, mas ela não é vista, né? Ela não é atendida nas suas emoções, né? Pessoas que estão negligenciadas, pessoas que não necessariamente o abandono é físico. Muitas vezes você pode estar com a criança, você pode estar com a pessoa e mesmo assim você abandonar. Então, o abandono, com o abandono, a pessoa passa a ter medo de desagradar. Então, ela vai ser aquela pessoa que quer agradar todo mundo, que tem dificuldade para falar não. É aquela pessoa, parece que a energia quis acabar aqui, é aquela pessoa que tem medo da solidão. E aí, essa pessoa que foi abandonada, ela acaba criando uma estrutura de relações tóxicas, porque ela quer agradar o outro o tempo inteiro, ela quer ser aceita, ela não quer mais sentir aquela sensação de abandono que ela teve no passado. Ela quer fugir dessa sensação e desse sentimento. Então, ela passa a se comportar de uma forma para agradar o outro, para não ser abandonada, por medo de ser abandonada. E ela deixa de ser ela mesma, que é um sentimento muito perigoso. E outra ferida na alma é a ferida da violência. Né? A violência, a pessoa que vive numa situação de violência, pais agressivos, por exemplo, pais que brigam muito na frente das crianças. São situações em que, quando nós estamos num momento de ansiedade, né, quando a ansiedade aumenta no nosso organismo, aumenta-se o cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando tem alguém brigando perto de você, esse hormônio do cortisol também aumenta. Porque se tem alguém brigando, gente, é perigo. Né? De repente alguém pode matar alguém pode me matar. Então, estresse, ansiedade, tudo isso aumenta. Então, viver num ambiente que tem muitas brigas, viver num ambiente que tem violência física, violência psicológica, muitos gritos, tudo isso gera um aumento de ansiedade. Então, pensa aí, qual é o ambiente que você vive? Qual é o ambiente que você proporciona para os seus filhos, para as pessoas que estão à volta de você? De repente, aquela pessoa impulsiva, assim, que ela tá bem, mas de uma hora para outra tudo muda e ela vai do céu ao inferno, assim, em questão de segundos. Tudo isso faz aumentar a ansiedade, porque essa pessoa passa a viver em estado de alerta e para ela tudo passa a ser perigoso. E aí é onde vem o sentimento de medo. Né? E muitas vezes o medo irreal. Aí ela está no momento que está tudo bem, que está tudo tranquilo, mas ela passa a sentir medo da mesma forma. Então vocês veem que à medida que eu vou falando das feridas, cada ferida gera um sintoma da ansiedade. Né? E aí que a gente faz, que a gente desencadeia os transtornos e as queixas de ansiedade. Agora, por último, e não menos importante, muito pelo contrário, né, é uma das maiores feridas que o ser humano pode ter, que é a ferida do abuso. Né? E aí, assim, eu falo de abuso psicológico, de abuso físico e principalmente de abuso sexual. Né? Que dentre, gente, vamos cuidar das crianças, né? Porque você que é adulto e passou por uma situação de abuso, você sabe o que essa ferida provoca em você, né? Você sabe o preço que você vai pagando, assim, o que você vai perdendo ao longo da sua vida por essa ferida, né? E assim, ainda o abuso sexual ele acontece, né? Desde que o ser humano existe, ele acontece. E antigamente ele era, não que era aceito, né? Mas ele era mais escondido. Hoje a gente tem, até as crianças hoje elas têm mais instrução a respeito disso, seja na escola, ou seja em forma de vídeo, as famílias estão conversando mais, então se identifica mais os casos de abuso sexual. Mas essa é uma das feridas que gera uma ferida mais profunda, assim, né? A gente fala de feridas artificiais e de feridas profundas. Essa é a que gera uma das feridas mais profundas, porque aí vem o medo, né? A pessoa que sofre abuso, ela passa a viver um sentimento de alerta também o tempo inteiro. Ela passa a desconfiar do outro
e ela passa a ter dificuldades em relacionamento. E assim, não existe, eu nunca vi nenhuma pesquisa falando a respeito, mas na minha experiência de consultório, 99,9% dos pacientes homossexuais que eu atendi teve caso de abuso sexual na infância. Então, assim, deixa rastros, né, pela vida da pessoa por inteiro. Então, assim, você que tem filho, você que tem uma criança a seu cuidado, preste atenção, né? Preste atenção nesses sinais, porque é de fato uma das feridas mais profundas. E hoje, se a gente for sentar entre mulheres, eu acho que vai ser muito difícil ter uma pessoa que não tem um caso de abuso, né? Assim, desde um abuso que a gente poderia dizer que seria menos sério, se é que isso existe, né? Até um abuso onde a ferida é realmente mais profunda, se é que tem equiparações, né? Mas todas nós teremos uma história para contar a respeito disso. E é algo que, muitas vezes, quando acontece, a pessoa não tem muita consciência, às vezes lá na infância, mas depois, quando isso vem à consciência, parece que a ferida amplia pela questão da consciência, né? Então, o abuso sexual é uma dessas feridas que pode adoecer a sua alma e te gerar sintomas de ansiedade. E aí eu falei de feridas, né? E aí o que fazer com essas feridas? Eu não quero estender muito a live, então eu vou falar aqui rapidamente, né? Como cuidar dessas feridas. Ferida, gente, como eu falei no início, você não pode deixar isso estender muito. Quanto mais tempo você espera para cuidar, mais difícil fica. Então, identificou que foi ferido, que passou por algum trauma, procura ajuda. Procura ajuda, né? Não sofra sozinha, não sofra calado. Existe uma questão, né, na psicologia, que a psicologia de fato não é acessível para todo mundo, mas existem escolas, né? E principalmente agora que a gente está no Setembro Amarelo, é muito importante você saber. Se tem faculdade aí onde você mora de psicologia, você pode fazer um cadastro e deixar o seu nome para você passar por uma triagem e ser atendido por um estudante de psicologia. Você pode procurar o CAPS, você pode procurar os PSFs ou os CAIs da sua cidade. Você não precisa necessariamente pagar um profissional, mas você precisa procurar ajuda, né? O SUS, a gente sabe que quando se fala de psicologia não é acessível também na rede pública, mas tem muitos locais gratuitos, onde tem faculdades e onde tem pós-graduações, onde tem mestrados. Então, procura um canal aí onde você possa ser atendido. Porque todas as feridas cicatrizam quando nós deixamos que elas cicatrizem. Então, assim, você precisa identificar que você foi ferido, você precisa aceitar essa ferida. Aceitar não quer dizer que você, eu recebo esse acontecimento, não quer dizer que você vai acomodar, porque como que a gente vai receber algo que foi ruim, que nos feriu, e como que a gente vai se acomodar diante disso? Mas significa que você entende que isso aconteceu com você, que não deveria ter acontecido, mas aconteceu, mas que você vai cuidar disso, que você vai trabalhar para que você seja melhor. Porque quando a maioria dessas feridas, a gente passa na infância. E lá na infância, a gente não tem recursos, a gente não tem estrutura para se defender ainda. A gente acaba recebendo os traumas calados. E aí não tinha um adulto que pudesse fazer isso por você. Mas agora você cresceu e você é responsável por você. Não existe mais a questão de você delegar isso para alguém, para a mãe ou para o pai. Você é responsável por curar a sua ferida na vida adulta, né? Então, assim, não delegue a cura da sua ferida para ninguém. Você que precisa cuidar de você hoje. Você que precisa cuidar das suas emoções. Existem feridas profundas, existem feridas mais artificiais, mas todas as feridas cicatrizam, tá? Quando nós deixamos que elas cicatrizam, quando a gente busca formas de cicatrizá-las.
certo? Então, assim, busque ajuda, né, para tratar dessas feridas. Eu não posso cuidar da sua ferida. Como psicóloga, eu cuido da ferida do outro, mas a pessoa que está do seu lado, às vezes a mulher espera pelo marido, o marido espera pela mulher, e não, a gente não pode colocar essa expectativa no outro. Eu sou responsável por isso, certo? Então, assim, todas essas feridas que eu falei hoje são feridas que geram um excesso de ansiedade e que elas precisam ser trabalhadas para que a sua ansiedade seja equilibrada, ok? E aí, assim, eu não consegui ir respondendo as perguntas, mas deixar aqui na caixinha. Muitos enjoos e tonturas podem ser causados por ansiedade? Pode sim, Laís. Mas assim, enjoo e tontura pode ser um sintoma físico ou pode ser um sintoma emocional. Então, quando tem sintoma físico, eu sempre peço para a pessoa fazer exames para ver se existe alguma causa física. Se não existir causa física, é emocional. A ansiedade pode sim gerar esses sintomas. É sintoma de ansiedade ficar com músicas na cabeça, principalmente quando está tentando dormir? Gente, tem umas músicas que são chicletes, né? E aí, assim, não necessariamente é sintoma de ansiedade. Tem algumas músicas que elas foram feitas para isso, para ficar no cérebro, para você não esquecer de fato. Mas quando você deita para dormir, o que você precisa é descansar a sua mente, é parar a sua mente. Então, não necessariamente a música, mas o fato de você estar tendo dificuldade de parar a sua mente, né? De ter esse controle de que agora é horário de dormir e o seu cérebro receber esse comando de descanso, né? Isso é uma dificuldade que pode ser um sintoma da ansiedade. Deixa eu subir aqui para ver algumas perguntas que ficaram, que eu não respondi. Eu tenho que só eu tive consciência na minha vida adulta. Eu sempre achei que tudo era minha culpa. Então, só agora entendo que eu só me sobrecarregava. Gente, o sentimento de culpa é um dos sentimentos mais perigosos que existe. Porque, às vezes, a pessoa passa ferida pela vida e ainda acha que a culpa é dela. Então, assim, vamos trabalhar esse sentimento de culpa que não nos ajuda. Certo? Mais perguntas? Uma dica para controlar a ansiedade no momento de crise. Eu vou te dizer até antes da crise, tá? Porque, assim, o ideal é a gente evitar crises. Então, o que eu te falo? Atividade física. Gente, onde você for, que o tema for ansiedade, precisa ter atividade física. Você vai na psicóloga, no psiquiatra, onde você for, eles vão te indicar atividade física. Então, atividade física, porque ela vai liberar endorfina no seu organismo, serotonina, que já vai combater o cortisol, que é um dos hormônios que estão presentes no momento de ansiedade. Então, uma das formas de controlar as crises é fazer atividade física. Outra forma, beber bastante água, porque isso ajuda na oxigenação do cérebro e que na questão da respiração, no momento em que você respira, essa oxigenação vai te ajudar a não ter crise. Trabalhar a respiração, tá? Então, assim, o ansioso tem muita dificuldade de trabalhar a respiração. Então, é como se você estivesse cheirando uma flor, aí você enche a barriga, não é o peito, tá? Então, você cheira, enche a barriga e soprando uma vela, e como se você estivesse soprando uma vela, sai pela boca. Então, trabalhar a respiração é uma das formas também de evitar a crise. Esteja num ambiente que seja agradável para você, tá? Não esteja em ambientes tóxicos, em ambientes que tem briga. Não aceite ficar nesse tipo de ambiente. E cuide de você, cuide das suas emoções, faça todo dia pelo menos alguma coisa que te deixa feliz. Gisele, a pessoa está super bem, sorrindo, conversando, e do nada vira uma tristeza, vontade de chorar. Pode estar ligada à ansiedade? Pode estar ligada à ansiedade, pode estar ligada à depressão, pode estar ligada a outras questões.
Mas olha só, essa tristeza, ela não é do nada. Às vezes você não tem consciência, né? Mas não é do nada. É importante você buscar saber, de fato, de onde vem essa tristeza. Mudança de humor é ligada à ansiedade? A ansiedade e a outros transtornos também. É um dos sintomas da ansiedade. Isso, gente. Então, acho que já respondi todas as perguntas, né? Foi um prazer, gente, ter a sua presença aqui, né? É um momento... Eu gosto muito desse momento de live, porque é um momento onde eu posso responder essas perguntas que muitas vezes você pode não ter um acesso a um profissional e às vezes a gente precisa realmente ter algumas dúvidas sanadas que, se você não tiver, né, uma instrução correta, você pode achar que está sofrendo sozinha, que está sendo diferente, né? E isso vai te adoecer ainda mais. Então, nesse mês de setembro, eu quero que esse momento aconteça, né, outras vezes. Vou fazer outras lives, vou convidar alguns profissionais. E eu quero a presença de vocês aqui, tá bom? Muito obrigada, tá? Muniz, obrigada, querida, você é maravilhosa. Deus te abençoe, amém. Amei a live, obrigada, parabéns. Gente, eu que agradeço a confiança de vocês aqui, tá? E qualquer dúvida, vocês me chamam lá no direct, certo? Assim, eu tô aqui no Instagram realmente para colaborar, para ajudar. Eu sei que a psicologia não é acessível para todos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, conte comigo, tá bom? Maria, a Gabriele, excelente, linda, parabéns, obrigada. Núbia, muito esclarecedor. Hoje eu vi tudo que estava precisando, que bom. Gente, eu fico muito feliz, tá bom? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima live. E a live vai ficar salva, tá bom? E eu que não tô sabendo nem como encerrar uma live mais, porque tem tanto tempo que eu não faço live. Deixa eu ver aqui, acho que é fechar, né? Fiquem com Deus.